dia, tudo bem? Então, gente, a gente vai dar início ao nosso novo conteúdo, campo magnético, ok? Então, campo magnético, magnetismo. Na antiguidade, alguns estudiosos achavam que a magnetita emitia fluidos invisíveis que penetravam nos polos dos objetos, ok? Atraindo-os. Outros adotaram um tipo de explicação comum da antiguidade, que consistia em atribuir uma espécie de alma aos corpos que seria capaz de fazer com que eles conseguissem atuar em outros corpos. Ok? Esse último tipo de interpretação deu origem à palavra imã, a partir do vocabulário francês aimant, que significa amando. Certo? E na Grécia Antiga, em uma região chamada Magnésia, que hoje pertence à Turquia, observou-se o comportamento estranho de algumas pedras. E essas pedras, cujo aspecto se pode observar, né, no século posterior, que tem a propriedade de atrair objetos de ferro. Elas são constituídas de uma substância que hoje conhecemos como magnetita e sabemos ser um óxido de ferro, chamados na época de seu descobrimento de magnetos. Algum tempo mais tarde receberam o nome de ímãs e o estudo dos ímãs passou a chamar-se de magnetismo, né? Então, magnetita, que possui a propriedade de atrair imagens de ferro, que embora existam ímãs de diferentes formas, tamanho, todos eles possuem dois polos, né, gente? Dois polos. Então, os ímãs possuem dois polos, polo norte e polo sul. E como as cargas elétricas, polo de mesmo nome se repele, polo de nomes diferentes se atrai. Não é apenas a forma magnética de um ímã que difere dos seus polos. Ela depende também da maneira como os ímãs adquirem o seu magnetismo. Então, como corrente elétrica cria campo magnético e é movimento ordenado de cargas elétricas, então cargas em movimento cria o campo magnético. Mas o que quer dizer campo magnético? Campo se refere ao que? Região, não é isso? E magnético, então, a região do espaço em volta de um ímã, onde ocorre interação magnética. Então, é isso aí, região em volta de um ímã, onde ocorre interação magnética. O ímã é representado pelo vetor chamado indução magnética, Bzão, e a unidade de medida desse campo magnético ou indução magnética é chamada de Tesla, viu? Representado pela letra Tzão. Representamos o campo magnético pelas linhas de indução. Elas nascem ou partem do polo norte e morrem ou terminam no polo sul, né? Então ela nasce no polo norte e morre no polo sul, viu? Aqui, linhas de indução magnética. Então nasce no norte e morre no sul. Aqui, né? Limalhas de ferro, é o ímã, atraindo essas limalhas de ferro. Ok? Propriedades dos ímãs. Na natureza existem alguns materiais que, na presença de um campo magnético, é capaz de se tornar um ímã, sendo fraco ou não. Esses materiais são classificados em ferromagnético, paramagnético e diamagnético. O que quer dizer o paramagnético? O paramagnético, gente, são as substâncias que se imantam fracamente sob influência de um campo magnético externo, resultando o quê? Uma força de atração muito pequena, né? Então, quando não possui magnetismo. Exemplo de substância paramagnética: o alumínio, o cromo, a platina, o estanho, o ar.
É isso, eu botei aqui potássio, sódio, ok? É isso. O diamagnético são as substâncias que interagem com o campo magnético, resultando uma fraca repulsão. Exemplo, é a platina, o ouro, o mercúrio, o chumbo, o zinco, tá bom? A água, ou seja, né, se mantam fracamente, é o menos intenso. E o ferro magnético é o ferro, o níquel, o cobalto e alguns compostos e ligas que contenham esses elementos são ferromagnéticos. Eles possuem o quê? Domínio magnético, que sob influência de um campo magnético externo tende a se alinhar com ele, não é isso? Fazendo com que o quê? As substâncias também se tornem um ímã. Então, o ferro magnético é o poderoso material que torna poderoso o ímã permanente, criando ao seu redor um campo magnético com muita intensidade. Ele passa a ter a mesma orientação do campo magnético. Campo magnético criado por corrente elétrica e condutores retilíneos. A experiência realizada por hoje mostraram que um condutor percorrido por uma corrente elétrica, né, isso, gera um campo magnético ao seu redor. Então, nesse fio, né, nesse fio está passando corrente elétrica, obviamente possui um campo magnético ao seu redor desse fio. E como passa corrente, possui campo magnético. Então, colocou a bússola próxima a esse fio e verificou que ela se orientava a um sentido diferente do sentido que assumia quando cessava a corrente elétrica. Uma simples regra é justamente a regra da mão direita. Nesta regra, usamos o polegar, está aqui, gente, o polegar. Ele funciona como fosse a corrente elétrica, né? Como se fosse um fio condutor. Então, nesse fio sai a corrente elétrica, né? Sai a corrente elétrica, tá passando a corrente elétrica nesse fio. E os dedos é justamente o campo elétrico, né? Aqui, corrente e o campo. Então, tá acontecendo um campo elétrico ao redor dessa corrente, desse fio condutor. Isso. Então, aqui, a intensidade do campo magnético gerado ao redor do fio condutor retilíneo. Então, em relação ao fio condutor retilíneo, é justamente a essa equação. Campo é igual a micro vezes corrente sobre 2πr, viu? Esse R é o raio ou distância. E esse micro, não é isso? É a grandeza física que caracteriza o meio no qual o fio condutor está imerso, chamado permeabilidade magnética no meio. E essa permeabilidade magnética do meio, no sistema internacional, a unidade de medida dele é Tesla vezes metro sobre ampere. E ele possui, aqui lá no vácuo, né, ele possui um valor X, um valor definido, 4π V10 a menos 7, ok? Então, sempre que você for trabalhar com esse campo magnético, possuindo essa permeabilidade magnética, que é o micro, o valor dele é 4π V10 a menos 7. Tá bom? Tesla, por causa desse campo, metro por causa do raio, ok? Ampere, por causa da corrente. Aí tem esse exemplo, suponha que temos um fio percorrido por uma corrente de intensidade igual a 5 ampere,
determine o campo magnético de um ponto situado a 2 centímetros, sendo que esse raio de distância tem que ser em metro, ok? Já no campo magnético, a espira circular. Então, quer dizer, espira? Espira justamente um fio condutor dobrado em forma de círculo, né? Em forma de círculo, aqui, uma espira. Então, ao redor dessa espira está passando o quê? Um campo magnético. Então, a reta que passa pelo centro é perpendicular ao plano da espira. Uma linha do campo magnético cuja intensidade é igual a micro vezes corrente 2R, né? Lá no fio condutor, gente, presta atenção aqui a diferença. No fio do condutor é sobre 2πr. Na espira circular é 2R. Não tem o π, ok? Então, se considerarmos N espira, se tiver várias espiras, aí você anexa o N. O N geralmente ele fica aqui em cima, tá bom? Então, número de espira vezes a permeabilidade vezes corrente sobre 2R. Sendo que esse N é o número de espira. Já lá para o solenoide, mas o que é o solenoide? É um fio condutor longo e enrolado de modo que forma um tubo constituído de espiras igualmente espaçadas. Então, aplicando uma corrente no fio, ele gera um campo magnético, né? Está passando corrente, gera campo, tá bom? E a figura abaixo não mostra o solenoide percorrendo por uma corrente elétrica de comprimento L, né? Então, tem essa corrente, tem um fio condutor, tá passando corrente elétrica. Se está passando corrente elétrica, obviamente está possuindo um campo magnético, né? Mas é um fio, pode ser um fio menor, pode ser um fio maior, né? Por isso que tem o seu comprimento. E para o solenoide, o módulo, ou seja, a intensidade, micro vezes N vezes sobre L, né? Porque para um solenoide tem comprimento X, então é sobre L, ok? Aí vocês estão vendo aí, preste atenção da diferença das fórmulas, né? Então, esse micro sempre é a permeabilidade, né? 4π vezes 10 elevado a menos 7. Tá bom? Aí tem aqui os exemplos, as questõezinhas, vocês respondam, ok? Aí lá na aula online a gente corrige juntos. Beijo, obrigada!